Nós já nos encontramos, né? Muito bem. Já demos uma pequena introdução sobre o que é filosofia, não já? Hã? A palavra filosofia significa? Amigo da sabedoria. É isso aí. É o significado da palavra filosofia. Então, a filosofia significa amigo da sabedoria, e a filosofia é esse conhecimento que se difere do conhecimento de senso comum, que é baseado na opinião, na crença e na tradição. A opinião são as nossas posições pessoais, a crença formamos através das convicções, das nossas experiências, e a tradição é o conhecimento que passa de geração para geração. Então, mas o conhecimento filosófico é um conhecimento de outra ordem. É um conhecimento que se dá através da formação e da criação de conceitos. Então, a filosofia nasce do espanto e da admiração, segundo Aristóteles. Porque através do espanto e da admiração, a gente pode fazer a pergunta crítica à realidade. Crítica vem do grego críticos, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. É aquela capacidade que nós temos de perguntar: como assim? Homem não presta? Como assim? Mulher tudo mercenária? Como assim? Gabigol joga bola? O quê? Gabigol? Gabigol é melhor que Hernan Cano? Como assim? Então essa capacidade que nós temos de fazer a pergunta crítica faz parte do conhecimento filosófico. E hoje em dia é muito importante a gente ter a capacidade de fazer a pergunta crítica, porque as informações chegam para a gente com muita velocidade. E a filosofia é um conhecimento que procura trazer à luz a razão. Mas para que a gente atue na razão, é importante a gente dar um tempo, às vezes, parar para pensar, ou seja, o que nós estamos fazendo. Existe, às vezes, um perigo histórico de nós pararmos de pensar no que nós estamos fazendo. E, às vezes, nem a escolaridade, nem a escola resolve esse problema. Às vezes nem a escola resolve esse problema. Se a gente não tiver um espaço dentro da própria escola para discutir, para perguntar o que nós estamos fazendo. Vocês já ouviram falar do nazismo? Nas aulas de história? O que foi o nazismo? Foi uma ideia de um ator chamado Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler, que ele ia contra judeus, Sim. contra homossexuais, contra Sim. negros, mas principalmente contra os judeus. Eles achavam que a raça ariana era muito superior, que é a raça das pessoas mais brancas. Sim. Agora, um detalhe. O povo alemão, que em tese e em grande proporção abraçou o nazismo, era o povo mais escolarizado, um dos povos mais escolarizados do mundo. Se eles iam à escola, se eles eram escolarizados, por que eles caíram nessa? Já estava na internet. Acho que eles se achavam superior, né? É aquilo que eu estava falando. Tem, às vezes, se a pessoa, se um grupo, se um povo não tiver a capacidade de pensar no que ele está fazendo, ele cai nessas armadilhas.
Porque por mais que a gente procure construir a razão, as nossas paixões são muito fortes. A primeira coisa que vem na gente não é a razão, é a paixão, não é verdade? Você passa na rua, está na rua, passa aquela popozuda. Primeiro vem a paixão ou vem a razão? Depende, professor. Eu já acho logo que tem namorado. Eu acho que a paixão vem primeiro. Porque qual é a vontade que dá? A vontade que dá é chegar aí? Não é verdade? Essa é a paixão. Aí você pensa, não, alguém vai me dar um, não é isso? Então primeiro, gente, vem a paixão, primeiro vem a razão procura organizar as nossas paixões, ou seja, vou meter o mãozão. Aí você, não. Aí, mas primeiro vem a vontade, né? A razão, ela vem mais lenta, procurando organizar as nossas atitudes. Aí você, calma aí, o que eu vou fazer? Porque isso, inclusive hoje, é crime, sabia? Sabia que hoje beijar à força é estupro? Na minha época, que eu era adolescente, tinha a idade de vocês, às vezes numa novela, o herói, o galã, beijava a mocinha à força. E a gente achava o máximo. Né? Hoje em dia, beijar à força é estupro, porque a gente parou para pensar. Como assim beijar à força? A pessoa quer ou a pessoa não quer? Então, às vezes, a razão tem essa capacidade de nos ajudar a pensar no que nós estamos fazendo. E os judeus não pensaram, em grande parte, no que eles estavam fazendo. A não ser tem até um homem que ajudou muito os judeus, que era um alemão. Agora, tem até um filme sobre ele. A Lista de Schindler. Ouviu falar da Lista de Schindler? Schindler foi um judeu que procurou de todas as maneiras salvar o maior número de judeus possível. Ou seja, Schindler pensou o que nós estamos fazendo. Então essa capacidade de pensar no que nós estamos fazendo, nós não podemos perder. Só que hoje, na minha modestíssima, nós estamos correndo o risco de perder isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando certas coisas que estão acontecendo no Brasil. O sujeito, esses dias falou, um político, não vou falar o nome dele agora, mas depois vocês descobrem. Ele falou que ele teve a coragem de dizer que no Brasil as pessoas têm que andar armadas, sabe por quê? Porque se um bandido assaltar alguém na rua, todo mundo vai para a janela com a arma e começa pá, pá, pá. O cara falou isso. Agora, uma pessoa que fala isso, ela está pensando no que ela está falando? Todo mundo vai para a janela tirar do bandido, e aí? Como fica? Massacre. Hã? Não, se fosse massacre só do bandido, já seria ruim. Mas e as outras balas? Vão para quem? Todo mundo na janela tirando no bandido. Só o bandido iria levar um tiro? Oi? Então, às vezes, falta essa capacidade nossa de hoje de pensar no que nós estamos fazendo. Nossas paixões são muito difusas. Então, nós precisamos da razão para pensar no que nós estamos fazendo. Porque quem nunca pensou num inimigo, num cara, uma pessoa que você não gosta, cair fuzilado, fulminado, vem um raio lá do céu e fulmina a pessoa. São as paixões.
E as nossas paixões são representadas, inclusive na mitologia grega, por Eros e Psique. Já ouviu falar da história de Eros? Eros e Psique? Psique era uma jovem lindíssima, maravilhosa. E ela tinha duas irmãs que não eram tão belas como ela. Aí, as duas irmãs tinham muita inveja de Psique, só que as duas irmãs da Psique se casaram na frente dela. E Psique não conseguia se casar com ninguém, por causa de algumas coisas que as pessoas não entendiam por quê. Aí o oráculo chegou para os pais de Psique. O oráculo era o profeta, e disse que Psique teria que ser colocado numa montanha para se casar com um monstro terrível. Mas de repente Psique não se casa com aquele monstro. Ela é levada por Zéfiro, que era o vento, para um castelo lindíssimo. E nesse castelo, quem era o habitante desse castelo era Eros. Eros é de onde vem a palavra erótico, erotismo. Eros era filho da deusa Afrodite, deusa do amor. E Eros é o Cupido, que dava flechada nas pessoas. E quando o Cupido dava flechada nas pessoas, as pessoas perdiam a cabeça. Você já se apaixonou? Quando você se apaixonou foi porque você levou uma flechada do Eros, do Cupido. Aí, Psique esteve nesse palácio e ela se casou com o dono do palácio, que era Eros. Aí Eros disse que ela não poderia vê-lo. Eros não poderia, Psique não poderia vê-lo, não poderia mirá-lo. Mas por inveja, as irmãs de Psique falaram assim: olha para ele. E naquilo que ela olhou para ele, ela caiu em uma maldição e passou a vagar pelo mundo. Até que um dia, Zeus se compadeceu do casal e os uniu. Por que eu estou contando essa história toda? Eros é o amor erótico. E Psique é a mente, por isso que tem a palavra psicologia. Essa história representa as contradições da alma e o amor. Para mostrar, essa história mostra também que a nossa alma é muito difusa. Nossas paixões são muito difusas. E nesse mundo de muita informação, de muita paixão, de muita inflamação, seu coxinha, seu esquerdista, a gente para às vezes para pensar no que nós estamos fazendo. E quando as pessoas vão para as redes sociais discutir política, elas estão muito menos preocupadas com a racionalidade, como nós vamos organizar a sociedade, e elas estão muito mais preocupadas em brigar, em demandar, em debater. E às vezes não paramos para pensar no que nós estamos fazendo. E quando a gente deixa de pensar no que nós estamos fazendo, pode acontecer com a gente o que aconteceu com os alemães. E a gente não pode deixar isso acontecer. Fica mais para minha linda. Oh, fica à vontade. Eldon, só turmas hoje, por favor. Minha turma é 1002, 1003, 1002 e 1004. Você estava na 3, 1002, depois 1003 foi antes, né? 1003, 1002 e 1004. 1004, 1003. Aí depois eu vou colocar as orientações lá.
Tá bom. De data e tudo. Aí as pastas, amanhã eu já vou colocar lá, porque como foi tudo muito rápido, Ok. tá? Esse retorno brusco, mas aí pelo menos os dias já estão aqui. Tá bom, para deixar comigo. Para deixar. Sim. Então, como eu estava falando para vocês, a gente não pode perder esse foco da pergunta: o que nós estamos fazendo? Porque se a gente deixar de fazer essa pergunta, a gente pode cair numa coisa chamada barbárie. Existe uma diferença entre a civilização e a barbárie. A civilização pretende ser racional, organizar a vida da sociedade de acordo com a razão. E a barbárie pretende organizar a vida da sociedade de acordo com os comportamentos guiados pela paixão. Ok? Então, é por aí. Eu gostaria de escrever algumas pouquíssimas coisas para que vocês possam acompanhar a matéria. Posso dar uma olhadinha onde eu parei, gata? Então eu parei aqui, onde eu falei para vocês que filosofia significa, quer dizer, é diferente da opinião, da crença e da tradição, né? Então a opinião é aquele conhecimento onde eu formo as minhas convicções pessoais e individuais. Melhor time do mundo é o Vascão, machão boladão da gama. Essa é a minha opinião. E aí daqueles que disserem o contrário. Porque opinião não se discute. Né? Ontem um cara falou para mim que o melhor time do mundo é o Flamengo. E como a opinião não se discute, eu meti a porrada nele. Porque eu não discuto a opinião. Então, a crença é quando formamos as nossas convicções por aquilo que nós, pelas nossas experiências. E a tradição é o conhecimento que passa de geração para geração. Quem me ensinou que o melhor time do mundo é o Vascão? Meu pai. Passou para mim, eu passo para vocês, e vocês passam para os filhos de vocês. Ok? Então, opinião, crença e tradição. Agora, para fazer filosofia, é preciso passar por aquilo que Aristóteles chamou de espanto e admiração. Ok? Segundo Aristóteles, a filosofia começa com o espanto e a admiração. Ok? Coloca aí no caderninho de vocês esse detalhe. Coloca assim: começo da filosofia. Coloca lá no subtítulo: começo da filosofia. Você que chegou agora, é o subtítulo: começo da filosofia. Vou ditar: segundo Aristóteles, vírgula, a filosofia começa com o espanto e a admiração. Segundo Aristóteles, a filosofia começa com o espanto e a admiração, vírgula, ou seja, vírgula, através dela, nós nos espantamos com a realidade e fazemos a pergunta crítica. É isso aí.
Então, através do espanto e da admiração, nós nos espantamos com a realidade e fazemos a pergunta crítica. Todos copiaram? Todos pegaram? Hã? Segundo Aristóteles, vírgula, a filosofia começa com espanto e admiração, vírgula, ou seja, através dela, nós nos espantamos com a realidade e fazemos a pergunta crítica. Não preciso mais escrever. Pergunta crítica é aquela coisa do como assim? Homem não presta? Como assim? Homem não presta ou você escolheu errado? Esse aí, gostei. Homem não escolheu errado. Escolheu errado, escolheu mal, né? De repente. Mulher tudo mercenária? Ou você ficou com a menina só porque tinha uma moto nova? Aí depois que roubaram a tua moto, ela foi embora procurar alguém que tinha moto. Ela vai andar a pé? Tadinha. Né? Então, mulher tudo mercenária? Como assim? Minha mãe é mulher. Nossa mãe não é mulher? Nossa mãe é mercenária? Nosso pai era rico, milionário? E nossa mãe casou com ele? Então, essa capacidade de fazer a pergunta crítica faz parte da filosofia. Então a filosofia começa, segundo Aristóteles, com o espanto e admiração. Com o espanto e admiração, nós fazemos a crítica. O que é crítica? É a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. A pessoa que disse: se todo mundo tiver armado, vai para a janela e atira no ladrão, essa pessoa fez uma crítica correta? Eu acho que não. Mas tem gente que acha que sim. Você imagina, pega ladrão e todo mundo vai para a janela. Bah, bah, bah. Mas falaram isso. E eu não vou nem falar quem falou, para não desprezarem que eu estou de implicância. Mas o cara falou. Ele falou também, não vou falar o nome, que a população tem que andar armada. Porque a população andando armada, os governadores não vão poder decretar lockdown. Não vou nem falar quem falou isso, para não pensarem que eu estou de implicância. Mas a crítica é a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. E faz parte daquele programa que eu falei para vocês, da gente ter a capacidade de pensar no que nós estamos fazendo. Uma pessoa que experimenta o crack pela primeira vez, está pensando no que ela está fazendo? Uma pessoa que experimenta crack, gente, ela pensou no que ela está fazendo? Você sabia que na primeira pedra a pessoa vai e não volta mais? Sabia disso? O crack transforma o indivíduo num lixo. Ou seja, imagina uma cidade maravilhosa, linda, com várias coisas bonitas. O cara que experimenta crack, parece que ele procura na cidade, onde alguém mijou aqui, ele vai e deita no xixi. Por mais que tenha lugares bonitos, ele procura o lugar mais esburacado, mijado, cagado, fica ali. E não tem volta. Então, essa capacidade de pensar no que nós estamos fazendo, nós não podemos perder. Seja do ponto de vista social, pessoal e político. Se você se apaixona por um cheirador de cocaína, você está pensando no que você está fazendo?
Hein? Eu gostei dele. Ele é traficante, mas ele tem um bom coração. Ele é bom de coração. Aquela arma na mão dele é só para tirar onda, mas ele tem um bom coração. Então vamos pensar no que nós estamos fazendo, ok, gente?